a Deus. Agora me comportei, não peguei na mão dele, tá vendo? Eu não sei como é que a gente vai chegar do outro lado, viu? Depois dessa história toda aí. Gente, não tá fácil não. Tem gente aí procurando psicólogo, não é? Não é nem ruim. Procurar um psicólogo é bom. Eu tenho até uma indicação, viu? Se você precisar de um psicólogo, tem uma amiga que atende à distância. Online. Tu conheceu de perto. Então, se você realmente precisar de um atendimento psicológico, não tenha vergonha não. Vá lá, vá conversar com o psicólogo. Porque para vencer esses dias aí, a gente vai ter que usar todas as ferramentas possíveis. E as que não forem possíveis, aí a gente entrega na mão de Deus e segue adiante. Mas nós não vamos retroceder em nome de Jesus. Amém? Estou feliz hoje pela presença de Missinho. Olha que coisa boa. Ele estava só em casa, só acompanhando a live, mas hoje ele disse assim, vou ao templo. E veio, né? E que bom que você está aqui, meu filho, tá? Que Deus te abençoe, te fortaleça aí, em nome de Jesus. Tem ali um jovem também visitando, né? Veio com o Frank, foi? Não? Pronto. Veio com o Márcio? Foi o Márcio que ele trouxe? Márcio é gente boa? É mesmo? Pode falar a verdade. Ele não está ouvindo direito, não? Vê lá que se dá para melhorar todo mundo me ouvir bem, né? Glória a Deus. Eu sei que Meu filho, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá certo? Fique à vontade, você está na casa do Senhor. Eu sei que na live aí todo mundo está me ouvindo bem, né? Ninguém reclamou. Pronto. Glória a Deus por isso. Você vai ser abençoado nessa noite. Amém? Diga assim, eu vou ser abençoado nesta noite pela palavra de Deus. Pronto. Você só não vai ser abençoado se você não quiser. Mas se você quiser receber a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, você vai receber e vai para casa feliz e com a palavra no teu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 20. Vamos ler só um versículo, versículo 16. É um versículo bem pequeno, mas que vai falar grandiosamente ao teu coração. Glória a Deus. Mateus capítulo 20, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Curve sua cabeça, feche os teus olhos e fale com Jesus um pouquinho. Você que está em casa também, faça isso. Fale com Jesus agora. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a tua palavra. A tua palavra por si só é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a minha oração nesta noite, meu Deus, é para que o coração da tua igreja, dos teus filhos que aqui estão, daqueles que estão em casa, seja trabalhado, meu Deus, como uma terra que vai ser semeada. E que ao receber a tua palavra, que ela seja como uma semente frutífera e dê muitos frutos para a glória do Senhor. Eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pronto, você não está impedido de glorificar a Deus, né? O distanciamento não impediu você de dar glória a Jesus. Então glorifique a Ele. O texto de Mateus, capítulo 20, é uma parábola narrada por Jesus. Você já pensou que honra foi para aqueles discípulos poder estar sentado aos pés de Jesus? Nem imagino assim, né? Eu imagino Jesus em pé e os discípulos ali sentados, porque eu ficaria assim. Guardaria logo o meu lugar ali e ficava só contemplando, hein, pastor Flávio? Só recebendo. Imagine ali que os discípulos tiveram a oportunidade de ouvir aos pés de Jesus um ensinamento, uma história com um ensino moral. Isso é uma parábola, não é? Uma história que traz uma lição de moral. Qual é a moral da história? Eu sei que muitos discípulos, a Bíblia diz que muita gente que ouvia as parábolas de Jesus nem sequer entendia o que ele estava querendo dizer. Mas ele falava assim porque não era para todo mundo entender.
Os mistérios de Deus, eles são reservados para os privilegiados. E eu não quero nem saber se quem fica nessa de preconceito, que os cristãos são preconceituosos. Eu hoje vou usar a palavra privilegiado. Pronto. E eu quero dizer a você que você é privilegiado. Amém? E eu quero provocar mesmo. Eu quero provocar você a pensar sobre isso. Quer dizer, pastor, que tem gente que é privilegiado por Deus, né? E Deus é assim, ele exclui um e aceita outro. Daqui até o final desta pregação, você vai entender do que eu estou falando. Mas vai recebendo aí, você é privilegiado por Deus. Pronto. Aqueles discípulos que ouviam aos pés de Jesus, vou ficar aqui parado porque tem outra live aqui, eu não posso ficar para lá e para cá. Aqueles discípulos que ouviam aos pés de Jesus, eles eram privilegiados, sim, porque eles podiam ouvir do próprio mestre aquele ensinamento. Bom, a parábola que Jesus ensinou aqui conta a história de um homem que saiu de madrugada e ele foi contratar pessoas para trabalhar na sua obra. O texto fala que ele saiu de madrugada para ajustar o salário dos seus trabalhadores. Se você ler atentamente, você vai ver que na primeira hora, na verdade, logo cedo, aproximadamente às 5 horas da manhã, ele contrata alguns trabalhadores e põe já para trabalhar. E continuando a leitura, você vai ver que à terceira hora, aproximadamente às 8h30, 9 horas da manhã, aquele homem vê uma turma lá sentada na praça, vê o pessoal lá na rua e fala assim: vocês não estão trabalhando não? Vocês estão sem fazer nada? Vamos embora lá para a minha obra, vamos trabalhar também. E ele põe aqueles trabalhadores na obra. E parece que aquele dono daquela obra estava meio inquieto, porque ele dá outra volta na rua, e ele dá mais umas 2 ou 3 voltas na rua. Ele sai depois, a hora sexta, aproximadamente meio-dia, olha que coisa. Ele sai de novo e ele cata mais uns 2 trabalhadores e põe na obra. E ele faz isso mais 2 vezes. Na hora nona, às 3 da tarde, ele sai de novo e chama mais trabalhadores para a sua obra. E aqueles homens estão ali, ficaram ali o dia todo trabalhando. Já no finalzinho do dia, já anoitecendo, ele resolve então pagar aos seus funcionários. Ele dá ordem para que o pagamento fosse feito. Isso está no versículo 8, acompanhe comigo. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Diga comigo: começando pelos últimos até os primeiros. Existe um ditado popular entre os evangélicos, e esse ditado ele acabou alcançando também quem não é evangélico, porque graças ao trabalho da igreja, a linguagem cristã evangélica, ela está acessível a todos, Quem não conhece alguém que nem é crente, mas fala: está amarrado, misericórdia, a paz, irmão, nem que seja por gozação, sim ou não? Na escola mesmo, os meus colegas de sala me davam a paz do Senhor, mas era fazendo gozação de minha cara, mas davam a paz. E sabe o que é que eu fazia? Cumprimentava eles também com a paz do Senhor, acabou. E houve um período da minha vida escolar, escolar e acadêmica, também era assim, que eu era chamado de o irmão, eu era o irmão. Primeiro eu era o caçula, que eu era o mais novo da minha turma, mas depois que descobriram que eu era crente, misericórdia. A paz do Senhor, irmão, eu era o irmão da sala. E glória a Deus por isso. E hoje é comum você ver as pessoas falando: a paz do Senhor, está amarrado, só o sangue, Sangue de Jesus tem poder, tem até música, tem até meme na internet com isso. Mas eu quero dizer a vocês que há 15, 20 anos atrás não era assim, não. Não. As pessoas que não eram evangélicas, que não eram cristãs, não falavam essas palavras. Só quem falava isso é quem era da igreja. E isso era até um problema, porque
quem não estava acostumado a conviver na igreja, a ouvir esse linguajar, não entendia nada que as pessoas pregavam por aí. Mas hoje não, hoje está bem fácil, né? As pessoas ouvem e entendem tudo, quase tudo que se fala nas igrejas, né? O manto em vaso, terra, a linguagem está acessível a todos. Graças a Deus por isso, porque todo mundo pode ouvir a palavra e pode se converter. Então, o ditado popular evangélico que esse texto faz menção é aquele que diz assim: os últimos serão, então diga comigo, os últimos serão os primeiros. Só as meninas? Só os homens? Você está vendo aí, Frank? É forte o mistério. Eu vou dar outra chance para as meninas, que elas não vão deixar por baixo, não. Vamos lá? No 3, hein? 1, 2, 3. Rapaz, a hegemonia masculina está forte hoje. Toda a igreja, então, vai. No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. A parábola da vinha ensina que os últimos serão os primeiros, porque simplesmente aquele homem ordenou, né, ao seu secretário que pagasse primeiro o salário daqueles que chegaram no final do expediente. Olha, teve gente que chegou para trabalhar na primeira hora. Teve gente que chegou às 9 da manhã. Gente que chegou às 3 da tarde. Gente que chegou às 4h30, 5 horas da tarde. E aí, no início da noite, esse que chegou no finalzinho do dia trabalhou 2 horas no máximo. E ele recebeu logo o seu. Colocou no bolso e se mandou. Eu faria o mesmo. Botava no bolso e deixa eu ir logo embora antes que esse cabra desista de me pagar. Eu vou logo catar meu dinheiro e cair fora. E isso, obviamente, gerou uma indignação nos demais trabalhadores, né? Como é que pode? Eu trabalhei o dia todo e esse cara que trabalhou 2 horas do dia vai receber o mesmo salário que eu estou recebendo? Que história é essa? Irmãos, essa parábola ensina que a entrada no reino de Deus não é uma questão de mérito, mas é uma questão de privilégio. Por quê? A parábola faz menção ao reino de Deus. A obra é o reino de Deus. O dono da obra é Deus. E os trabalhadores? Diga, eu sou um trabalhador da obra de Deus. Então, o que eu quero que você aprenda nessa noite e receba de Deus no seu coração, neste encerramento de campanha, é que você é um privilegiado. O reino de Deus, ele não é acessado por mérito. Porque se você acessar o reino de Deus por mérito seu, todo o sacrifício de Jesus é anulado. Todo o sacrifício de Jesus se torna inválido. A oferta de Deus é invalidada. Porque Deus fez uma oferta. Tem gente que reclama porque os crentes ofertam na igreja. Tem gente aí que fica preocupado porque você pega o dinheiro que é seu e doa para a igreja. Agora veja, de quem é o dinheiro? Não é seu? Você não quer dar para a igreja? Pois é, tem gente aí que está preocupado com isso. Se cada um cuidasse do que é seu, estava melhor a situação. Mas observe, sabe por que nós ofertamos na casa do Senhor? Porque Deus também ofertou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele ofertou o seu único filho. Ele deu o seu único filho. Para quê? Para você hoje dizer que vai entrar no reino de Deus porque você tem mérito para isso? Porque você pagou um preço para isso? Que preço, irmão? Porque eu fiz 48 horas de jejum. Outro dia eu fui na casa de uma pessoa, né? Que nós estamos fazendo 48 horas de jejum. Eu disse, tá bom. Eu não fiz nem 1 hora. Ih, rapaz, tá bravo que eu não fiz nem 1 hora. Ficou difícil para mim, deu ruim para mim. Diga para quem está perto de você, não é pelo seu jejum. Não é pelo... Quantas horas você ficou com fome, não, irmão? Porque eu oro de chegar, de subir calombo no joelho. Tu vai ficar com artrose. Porque não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito.
Se for pelo seu mérito, pode esquecer o sacrifício da cruz. Se for pelo seu mérito, pode esquecer a oferta que Deus fez. Se for pelo seu mérito, pode esquecer tudo que foi ensinado na Bíblia, porque o mérito não é nosso. O ingresso no reino de Deus não é feito por mérito, mas é feito por privilégio. Deus amou você de tal maneira que te privilegiou, entregando Jesus na cruz, para que você fosse salvo. Se tem alguém entendendo essa palavra, se expresse nesta noite, glorificando ao nome daquele que é digno. Diga comigo, a entrada no reino de Deus não é uma questão de mérito, é uma questão de privilégio. Agora, para nós é difícil entender isso. Nós que fomos criados numa cultura onde você tem que merecer para ter. Sim ou não? Você sabe, toda criança sabe que ela tem que estudar. É obrigação da criança. A criança não tem a obrigação de trabalhar, mas ela tem a obrigação de estudar. Existem leis, né, que regem isso. A criança tem que estudar, tem que brincar, tem que ser acolhida por uma família, tem que receber amor, remédio, roupa. É lei. Tem lei que garante tudo isso para as crianças. Se você conhece alguma criança que não está sendo assistida nesse nível, entenda que há um descumprimento de uma lei no nosso país. Então toda criança sabe que precisa estudar, mas tem criança que não estuda. Aí o pai chega assim: se você estudar e passar de ano, ele dá uma bicicleta. Aí ela estuda. E ela cresce assim. Ela sabe que tem que obedecer, aí ela não obedece. Aí o pai fala: se você obedece, pai que não tem autoridade, né? Hoje é campanha pela família, e eu preciso falar algumas coisas para que você ajuste a sua família, porque nem tudo vai ser feito por Deus, não. Porque quem é o pai da tua família é você, homem, né? Ou será você que não é ainda? Né, Frank? Quando casar, que for pai, o pai vai ser você. Quem vai ser o pai é você, não é Deus. Deus colocou você lá para fazer esse papel. Aí o pai que não tem autoridade, ele fala: menino, obedece. Se você obedecer, papai dá um docinho. Eu obedecer para ganhar um docinho. Você está perdendo a sua autoridade. Você está vendendo, está fazendo igual a Esaú. Está vendendo o seu direito de ter autoridade sobre aquela criança por um docinho. Está trocando. E aí o menino cresce cheio de razão, achando: não, eu tenho mérito, eu faço por merecer, eu passei de ano, eu tenho que ganhar minha bicicleta. E aí, às vezes o pai se acerta na crise do coronavírus, não está trabalhando, não ganha dinheiro, não tem dinheiro para comprar bicicleta. Aí o menino vai botar o pai na parede: o senhor tem que me dar, porque o senhor prometeu. Aí eu passei de ano. Aí o pai fica acuado. Então a gente cresce entendendo, aprendendo que para ter as coisas tem que merecer, tem que se esforçar. E no mundo é assim mesmo. Se você não trabalhar duro, você não ganha. Se você não estudar, né, com dedicação, com foco, você não consegue passar nos concursos. Tem que fazer mesmo por onde. Mas no reino espiritual, não. No reino espiritual, o preço foi pago por Jesus. Amém? Então imagine você que aqueles trabalhadores não entenderam isso. Se você sair daqui hoje sem entender isso, eu vou respeitar você. Mas eu gostaria muito que você entendesse essa palavra e saísse hoje repleto da graça de Deus. Porque aqueles homens não entenderam. Bateu um complexo de filho pródigo naqueles homens. Igual a mesma coisa. Porque o filho pródigo aqui para nós, ele bagunçou, né, irmãos? Bagunçou. O cara bagunçou. Ele pegou a herança fora do tempo, gastou a herança toda, né? Quebrou a cara, ficou pobre, comendo comida de porco. Aí depois que ele está todo acabado, ele volta para casa. Ele fez igual alguns crentes fazem hoje, né? Tem uns crentes que se comportam hoje igualzinho o filho pródigo. E a raiva dos crentes que estão na igreja e não se desviaram é que esse filho pródigo, esse crente relaxado, quando ele sai que volta, Deus recebe. A gente fica assim: por que Deus recebe? Não era para receber. É ou não é? Não vamos parar de hipocrisia, porque a gente pensa assim: rapaz, Deus ainda recebe aquele irmão. E tem gente que ainda fica com o pé atrás daquele irmão que
que se desviou, que aprontou todas e depois voltou. Tem gente que ainda não quer perdoar. Sabe por quê? Não entende que Saulo era no cavalinho dele e quando ele cai já é outro. Porque Saulo caído, ele chega para Jesus e pergunta: o senhor quer que eu faça o quê? E tem crente aí que já é PhD em igreja, sabe? Conhece a Bíblia de trás para frente, nunca perguntou a Jesus: o que é que o senhor quer que eu faça, Jesus? Sempre tomando decisões por conta própria, agindo de acordo com o seu próprio entendimento. Tem gente que não entende que o Jacó, que traiu o seu irmão e vem comprando a primogenitura, aquele Jacó é um. O Jacó que está dormindo no deserto com a cabeça em cima de uma pedra é outro. O cara teve uma revelação espiritual. Não é possível que ele permaneça o mesmo Jacó, relaxado, enrolado. Não, é outro homem ali, irmãos. Quando ele acorda do sonho, ele faz uma aliança com Deus. Ele promete a Deus dar o dízimo. Tem crente de 300 anos na igreja que não dá o dízimo ainda, é infiel. E quer falar mal de Jacó, quer pregar mal, falando mal de Jacó ainda. Eu não falo mal de Jacó, já falei. Depois que eu me converti, eu parei de falar mal de Jacó. Eu queria ser Jacó, dormir no deserto com a pedra, ainda sonhar com a revelação profética e sair de lá aliançado com Deus. A gente está em cima da glória e não está fazendo aliança com Deus. Tem crente que vê a glória e mesmo assim não se aliancia com Deus. Não entrega o dízimo, é infiel, não perdoa. Não recebe o menino que se quebrou todo e voltou para a igreja arrependido, não recebe, fica desconfiando o tempo todo, fica olhando diferente, com o pé atrás. A gente precisa entender, irmãos, que Deus pode mudar a história do homem. Eu duvido que você que me ouve, tanto aqui quanto na live, seja a mesma pessoa que você foi há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 ano, há 6 meses, porque em 6 meses Deus pode fazer muita coisa na vida de quem quer ser transformado. Se tem alguém aqui que quer ser transformado por Deus, essa palavra é para você. Receba, porque hoje mesmo você pode sair daqui diferente do que você entrou. Se você recebe, se tem alguém recebendo, vai glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Às vezes nós queremos exigir coisas de Deus, só porque achamos que pagamos um preço por isso. Hoje é campanha, encerramento de campanha, não é isso? E a campanha é algo muito bom, porque estimula aquela pessoa que não gosta de orar. Aí na campanha ela ora, porque tem campanha, é 1 mês de campanha, orar pela família, aí ela ora, ela passa 1 mês orando, depois ela esquece, mas ela passa aquele mês orando. Então vai que um dia ela começa a se acostumar com isso e faz disso uma cultura na sua vida. Mas enquanto isso não acontece, a gente promove campanha para estimular você a orar. Orar pela tua família. A campanha de quê? Para se converter alguém? Pronto, bora orar para o povo se converter. É para quê? É para avivamento? O povo está frio? Bora orar para avivamento. E a gente vai fazendo 1000 campanhas, a cada mês uma. Tudo isso é para estimular você a orar, sabe? Para fazer com que você se levante aí do lugar que você está. Mas tem gente que confunde as coisas. Acha que porque fez 1 mês de campanha, fez 1 mês de jejum, né? Porque subiu ao monte, acha que Deus tem a obrigação de fazer porque você tem que pagar um preço. Paguei o preço. Não, irmão. Tu pode pagar 1000 preços aí, ó. Nenhum preço que você pagar vai ser maior do que aquele que Jesus já pagou por você. Amém? E isso é bom, isso é uma coisa boa. Porque você, com esse entendimento, você vai saber que Deus sempre vai cumprir a palavra dele na tua vida. Isso é para você se alegrar e entender que nós não estamos na condição de exigir algo de Deus só porque nós fizemos uma oração, irmãos. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, mas aquele que pode fazer não somos nós, é Deus. Quem faz é Deus. Quem libera o milagre é Deus. Quem cura é Deus. Amém? Quem transforma é Deus. Quem abre a porta de emprego é Deus. Quem fecha a porta de emprego também é Deus. Porque às vezes quando a coisa está muito aberta, tem uns clientes que não sabem lidar com isso ainda. Faz que nem o menino que pegou a herança, o filho pródigo. Pega a herança e vai gastar tudo. Aí Deus deixa gastar, permite que gaste, para ele voltar todo quebradinho. Aí Deus pega ele, vem cá, vou te dar um banho. Vou te dar outro anel, vira o dedo aí. Aí o filho pródigo, ele chega todo
todo, será que pai vai me querer? E chega todo moribundo. Aí o pai pega, joga logo um balde de água fria nele, limpa ele, pega a escova aí, lava esse sujeito todo. Tá fedendo a porco. Pega um sabão ali, um perfume, bota uma roupa nova nele, uma sandália nova, vira o dedo, bota o anel, ele fica todo limpinho, bonitinho, cheirosinho, sem um conto na mão, porque ele gastou tudo, mas ele está restaurado. Então tem uns crentes que é assim, Deus pega mesmo e bota numa prensa, tadinho, para ver se sai aquele óleo, mas sai, olha, sai um óleo limpo, precioso, sabe? E isso é o mais importante. O mais legal disso tudo é porque Deus nos ama e Ele vai extrair de nós aquilo que há de melhor. E eu aprendi algumas coisas com essa palavra. Primeiro, algumas atitudes que nós não devemos ter. Amém? Então você vai sair daqui hoje em vigilância. Senhor, o que é que eu não preciso, o que é que eu não devo fazer? Pronto, isso você vai aprender agora. Primeiro, você não deve conservar qualquer sentimento de superioridade. Amém? Nós crentes temos sentimento de superioridade. A gente acha que só a gente vai para o céu. Ainda fica chamando o seu colega de trabalho de ímpio. Pare com isso. Chamando o povo da rua de ímpio. Aquele é um ímpio. E você é o quê? É o Papa. Só pode ser. Tem crente que deixa de conviver com a própria família porque acha que os familiares são ímpios. E tu devia estar no céu já. Pare com esse sentimento de superioridade, irmão. Olha o que Jesus disse, versículo 12. Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Esse era o argumento dos que se achavam melhores. Como é que pode, Jesus? Irmãos, nós não recebemos de Deus porque merecemos. Um dia Gemima, filha da apóstola, ministrou isso aqui. E eu fiquei assim, meu Deus. Lembra, Cris? Ela falava sobre fidelidade. Ela, de forma bem solta, bem livre, ela falou assim, uma unção tremenda. Gente, se você ofertar ou não, dizimar ou não, Deus vai te abençoar porque Ele quer abençoar. Porque Ele é soberano, Ele gosta de abençoar. Mas é melhor se você for fiel. É melhor se você aprender a seguir os princípios. É melhor se você obedecer. Eu disse, poxa, se acabar o culto aqui, nem precisa mais pregar. Porque aquela palavra invadiu meu coração com uma força tão grande. Eu fui sacudido naquele dia. Deus é soberano. E não tem nada que seja mais forte do que a soberania de Deus. Para com isso de se achar melhor. Para com isso de se achar superior. Somos privilegiados, mas não somos superiores a quem quer que seja. Amém? Outra coisa que nós não podemos ter é o sentimento de inveja. Porque aliado ao sentimento de superioridade estava o sentimento de inveja. O que motivou aqueles homens a reclamarem do salário dos outros foi a inveja. Porque o invejoso, ele não se alegra com a vitória do irmão. Está vendo a campanha? Tem irmão, nem todo irmão é abençoado na campanha. Pronto. Vamos falar a verdade. Tem irmão que recebe bênção e tem irmão que não recebe bênção. Certo? E aí aquele que recebe bênção, ele vai todo feliz contar o testemunho. Pastor, estava desempregado, arrumei um emprego. Aí aquele que não arrumou, já tem mais de um ano sem trabalhar, ele fica... Não sei para que contar isso, só para se exibir. Só para se amostrar. Eu estou aí há tanto tempo, não acho nada. Porque tem gente que é assim, né? Tem uns crentes que, meu Deus, sai de um emprego hoje, amanhã está em outro. Eu conheci uma menina que ela trocava de emprego toda semana. Hein, Lani? Tu lembra dela? Toda semana ela... Murilo, sai daquele emprego, estava muito chato. Já está em outro. Ficava, meu Deus, como é isso? Tem gente aí... tu conhece quem é a pessoa. Tem gente que está lá lutando para arrumar um emprego e ela todo mês trocava de emprego, sossegada. Ainda contava testemunho. E aí o invejoso fica se pocando, porque o invejoso, ele não fica contente, não é com aquilo que ele recebe, não. É com o que o outro recebe. Porque o salário dos rapazes lá estava garantido, todo mundo recebeu o seu, mas eles estavam zangados por causa do salário do outro. E eu quero ministrar sobre a tua vida hoje uma coisa muito forte.
Comece a se alegrar com a vitória do seu irmão. E você vai ver a vitória na tua vida também. Amém? Teu irmão passou na faculdade federal, glorifica a Deus. Se tu está na particular e ele passou na federal, dá glória a Deus pela vitória dele. Tá certo? Que ele não vai pagar R$1, tu vai ter que pagar, mas ele não. Isso é bom para ele. E nós temos que nos alegrar com isso. Amém? Teu irmão conseguiu um emprego legal, está ganhando bem, glorifica a Deus pela vida do teu irmão. Teu irmão comprou uma moto, comprou um carro, dá glória a Deus, vai lá, abençoa também, ora, elogia, ó que bênção. Não fica se roendo não, irmão. Porque a inveja não vai mudar a tua situação não, só vai impedir, só vai travar a bênção. Porque o invejoso, ele quer impedir, ele quer travar a bênção do outro. Foi isso que aqueles homens fizeram. Se o dono da obra fosse fazer a vontade daqueles invejosos, o que é que ele ia fazer? Ele ia tomar o salário daqueles meninos e ia mandar para casa com metade ou menos da metade. E aí eles ficariam felizes. Agora sim, a gente ganhou mais. Quem me entende diz amém. Dá glória. Versículo 14. Toma o que é teu. Ó, o dono da obra falou: toma o que é teu, rapaz, e vai-te embora. Eu quero dar esse último tanto como a ti. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? E você que chegou aqui hoje achando que você é o pior, é a sobra, é o resto do tacho, não. Deus vai te dar a mesma porção que Ele tem dado a todos os seus filhos. Recebe a tua bênção, toma posse em nome de Jesus. Essa é a bondade de Deus. Toma o que é teu e vai. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Se você recebe essa palavra, se alegre na presença de Deus. Eu tenho que encerrar, mas eu quero falar